o ESG, ele está num lugar muito importante para mim. Primeiro, na gestão de risco, né? A governança traz para você as regras, e essas regras olham muito gestão de risco, né? Segundo, que você, quando estrutura o negócio, você tem regras, você começa a desenvolver melhor. Então você começa também a ganhar mais dinheiro. Então esse lugar para mim era muito importante, assim. Olá a todos, eu sou Ivan Padilla e esse é o Limonada, uma série de videocasts com empreendedores brasileiros, um projeto da Oficina Reserva com a Exame. Quem está aqui com a gente hoje é a Dilma Campos, fundadora e CEO da empresa Nossa Praia. Dilma, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Exame, bem-vinda. Nossa, Ivan, o prazer é todo meu. Dilma, eu sei que você deve estar cansada de falar disso, mas eu não tenho como não começar falando da sua carreira, seu início de carreira como atriz, bailarina, e sua participação no Castelo Rá-Tim-Bum, que é tão lembrada por todo mundo. Conta pra gente como foi seu início de carreira, enfim, dessa carreira, né? Porque você teve outras carreiras depois, mas enfim, esse seu início. Bom, eu venho da dança, eu comecei logo, na verdade comecei com a ginástica olímpica, aí eu cresci muito rápido e naquela época os equipamentos não tinham tanta flexibilidade como hoje, né? E aí a professora de ginástica olímpica falou, põe no balé, ela não é muito delicada, né, e tal. Acabei indo para o balé e aí fui fazendo escola de dança e é isso que me leva até o Castelo Rá-Tim-Bum. Na verdade, a gente fez o primeiro Rá-Tim-Bum, senta que lá vem história, que era o projeto do Fernando Meirelles com o Flávio de Souza. E eu falo para as pessoas não acreditam, gravava aquilo em algumas madrugadas, o Mentira. primeiro, Ah, é? porque era quando o estúdio ficava vazio, ninguém acreditava muito no... E aí, Rá-Tim-Bum já foi um super sucesso. Isso você tinha que idade? 15 anos. 15 anos? 15 Olha, anos no Rá-Tim-Bum. E aí vem o Castelo Rá-Tim-Bum, um pouquinho depois, um tempo depois, e aí, vem fazer um teste aqui, tem um personagem que é a Patativa, que Patativa é essa e tal, mas ela ensina os sons musicais e tem dança, e aí, bom, então vamos fazer o teste, e eu e Cissa Meirelles, a outra Patativa, fomos fazer o teste. E a gente já era amiga de dança, a gente já tinha ali uma comunicação, uma assim, sinergia ali muito de fácil. atuação. Só que o Castelo, ele vem numa história, e eu tenho uma história bem bacana com esse personagem, né? Porque ele vem com uma história que a gente gravou tudo e foi embora. E aí continuaram gravando os outros episódios, e só 3 meses depois que começou o Castelo. Então, quando o Castelo veio ao ar, já fazia, sei lá, uns 6 meses que a gente tinha gravado tudo. Então ninguém esperava aquele sucesso, ninguém esperava que isso fizesse parte de uma memória brasileira, que é nesse lugar que o Castelo, né, tá hoje, que fosse uma memória afetiva, que as pessoas, assim, virassem para você depois de anos e falassem, eu só sou músico por sua causa, eu só faço dança por sua causa, ou eu me enxerguei como uma pessoa preta ali, tendo um futuro, né, por sua causa. Porque então, parecia de nicho, não é? Mas assim, a hora que você vai vendo o alcance que esse programa teve, né? Não, e não foi um alcance só no Brasil, eu tive em Cuba, né? Gente, o Castelo foi super assistido em Cuba. E aí, quando as pessoas descobriam, não, mas você é a passarinho, não, eu não acredito. Aí contavam histórias de quando eram pequenos, ou quando assistiam o Castelo, e aí um que gostava. E ele passou nesses lugares, assim, ele conseguiu extrapolar as fronteiras brasileiras, né? E você sabe, quando eu comecei a trabalhar com eventos, né? Era num momento que, quando você selecionava as pessoas não podiam ter outras coisas, elas precisavam ser só uma coisa. E eu escondi isso muito tempo da minha vida. Então não falava, as pessoas, não te conheço de algum lugar? Eu, não me conhece de lugar nenhum, né? E aí as pessoas, não, eu te conheço. Aí descobriam que era, não, mas você é passarinho e tal, que demais. E você sem graça, você fala, não, mas aqui eu sou assistente de direção, ou sou diretora de eventos, ou sou diretora de produção, né? Então não cabiam outras caixinhas, né? E óbvio, a gente foi evoluindo, entendendo que essa questão artística, né, contribui para o negócio, contribui para a criatividade, para você achar uma solução. Mas isso é mais recente, mas eu neguei muito isso. Engraçado isso, né? Como às vezes assim, a gente preocupar um papel precisa
precisa achar que precisa sublimar outro, né? Esconder o outro, né? Outra coisa que você fez, né? Em vez de somando experiências e mostrando isso. Não, pois é, e aí as pessoas hoje falam, né? Olha, a gente queria muito, né, te contratar para fazer uma coisa aqui na TV. Aí eu falo, mas me contratar para quê? Não, a gente pensou num personagem para você. Eu falo, gente, eu não tenho mais tempo. Eu tô, né, numa outra carreira. Quem sabe daqui a pouquinho, daqui a uns 15 anos eu me aposente nessa, eu volte. Mas quanto tempo durou? Esse período ali de Castelo Rá-Tim-Bum durou quanto tempo? Então, o que acontece é que assim, a gente gravou aquilo num período de 3 meses, uma fase de instrumentos, e aí passado o ano, outra fase de instrumentos. Só que isso passou mais de 20 Entendi. anos na TV, então pegou muitas gerações, porque continuou passando, né, passa até hoje o Sim, negócio. sim. E aí o sucesso foi tão grande agora, né, a gente fez aí 30 anos de Castelo, reuniu todo o elenco, foi uma Que reunião, legal, que emoção, hein? né, É. muito emocionante, assim. E aí quando você olha para trás, gente, Passarinho foi um personagem que virou meme. Tem vários memes sobre o passarinho. E eu sempre gosto de lembrar, porque assim, a Luísa Helena adora falar que, famoso é quem virou meme. Aí eu falo, então eu já posso me considerar famosa. Muito bom. E aí, Dilma, você não quis seguir nessa carreira de atriz? Foi um período da sua vida, foi uma experiência, assim? Como é que foi? Porque depois você foi fazer odontologia, assim, você foi para uma outra Fui para história. uma outra história, mas do passarinho, eu comecei a fazer eventos. Como bailarina ainda. Então a gente dançava nos intervalos das convenções de venda, dos eventos, e pela primeira vez eu vi a palavra marketing. E aí eu falava, isso que é marketing? Gente, tem uma estratégia por trás da gôndola do supermercado, não é só o produto lá, né? Quando eu chego para comprar, eu já ouvi isso, teve toda uma estratégia, e isso me encantou. Eu vou fazer faculdade de odontologia, mas aos 22 anos. Depois, não sim. é na sequência, Tá. né? Até por conta de uma bolsa de estudos, meu irmão mais velho estava terminando a faculdade, acabou me arrumando a bolsa. Então eu vou fazer um pouco sem opção, porque eu achei assim, eu entro e eu troco de curso, mas eu não consegui trocar. E como eu tinha estudado no balé anatomia, biologia, eu sempre gostei de estudar, não era uma dificuldade para mim, porque tem gente assim, vai fazer direito, acho que eu não faria, né? Ou talvez até fizesse, mas como eu sempre gostei de estudar, eu falei, vou ficar aqui, daqui a pouco eu troco de curso. Quando chega no 3º ano de odontologia, eu falo assim, não vai dar para continuar, eu vou parar isso. Mas aí no primeiro dia de aula o professor entra e fala assim, só vai passar de ano se realmente vocês fizerem um grande evento da semana de odontologia. Mal sabia ele que ele está falando aquilo para mim. E aí eu falei, o quê? Desafio? Adoro. E aí evento, né? Ligado ao evento, não, né? já faço isso, já sou diretora de evento, o quê? Já lancei um musical, a Turma do Limpa Bocão. E aí essa foi a semana da odontologia, na época que eu estudei, e aí, mas eu nunca parei de fazer evento. E aí quando eu me formo, meu irmão falava assim, você não vai para frente porque você não tem uma pós-graduação em odontologia. Eu falei, bom, então vou ter que fazer uma pós-graduação. Não, vai fazer. Eu já era casada, eu me casei aos 19 anos. E aí eu falei, bom, então vou ter que fazer uma especialização. Aí eu fui me especializar em periodontia. Só que aí, quando eu terminei a especialização, eu recebi uma proposta para ir para uma outra agência de eventos, e que era uma proposta muito boa financeiramente, era uma proposta de fixa, né? E aí eu falei, olha, eu acho que a sorte não bate 2 vezes na minha porta, então vou aceitar essa proposta, porque eu acho que aqui eu posso crescer, isso me liga a tudo que eu fiz na vida, a toda a questão corporal, a toda a questão da dança, do teatro, da luz, do posicionamento, então eu vou por esse caminho. Então aí eu largo a odontologia e mergulho no live marketing. Porque até então você estava conseguindo conciliar a faculdade, a graduação, sim, com o seu trabalho ali também. Exatamente. Conseguia. Eu continuava trabalhando e fazendo a faculdade. Bom, e aí você foi para esse novo desafio. Fui para esse novo desafio. Onde era? Esse novo desafio era uma agência chamada Ajon, que era o Maurício Marques, que era dono. Na época eles tinham ganhado a conta da Volkswagen, e aí eu venho, né, para fazer os lançamentos de carro, para ficar ali, venho como diretora, né, de artístico, me torno lá dentro diretora de artístico e produção, e aí vou evoluindo, vou passando por outros departamentos, vou para o planejamento, vou para o atendimento, então assim, fui me desenvolvendo realmente naquilo, né, e aí venho para outras agências, venho para o Grupo ABC na época, né,
para a Agência Tudo, depois vou para a M-Ideias, mas fui passando. E aí, no meio ali desse caminho, eu digo assim: o que que eu preciso para crescer dentro do que eu faço agora? Ah, seria legal você fazer um MBA. E aí eu falei: bom, então se eu mexo com produção, se eu mexo com isso, vou fazer gestão de projetos. E naquela época, assim, a classe era 90% homens, né? TI, engenharia, não tinha ninguém de eventos, ninguém de marketing, ninguém de eventos, ninguém de comunicação. Eu era a única da sala na GV. E aí eu falei: ah, não, vou enveredar por esse caminho, que eu acho que isso, eu sempre procurava, Ivan, um ponto para me diferenciar, Sim. né? Uhum. E eu achei que isso fosse me diferenciar, porque eu falava assim: um dia a gestão de projetos vai ser importante dentro da comunicação, mas não era. Mas logo depois, né, eu terminei assim uns 3 anos, 4 anos depois, começavam a procurar gestores de projetos para a comunicação, né, e eu já estava nesse lugar. E aí depois vim fazer até um outro MBA em tendências e estudos futuros na ESPM, mais dentro dessa coisa da comunicação e tal, até muito para me justificar, porque como eu não sou formada em comunicação, sempre fui muito desafiada. Mas você não é formada em comunicação. Você tinha essa síndrome da impostora ali, de achar que Não faltava alguma não coisa era para bem você? uma síndrome de impostora, porque eu acho que a síndrome de impostora é quando você se coloca isso, mas quando alguma pessoa fala para você: "Ah, não dá para dar aumento para você, porque você não é formada, você não é, né, da Ah, e te comunicação". colocavam assim, dessa Sim, né. forma? Sim, isso eu acho que é um pouco comum, assim, para pessoas pretas, assim. Sempre que você anda um passo, tem alguém que vai lá e te faz desmerecer aquele passo importante que você deu, Mas né. sempre com alguma, isso assim, com alguma roupagem ou com alguma Ah, desculpa, alguma história. sim, sim, sempre é muito velado, né, muito Sim, educado, sim. muito Uhum. discreto. E você correu atrás então disso ali, para você... Sim, aí fui correndo atrás disso, e várias vezes, assim: "Ah, eu quero ir além". E me deparar com, gente, 7 anos na mesma posição, né, assim, todo mundo que começou comigo já está lá na frente, já é vice-presidente, já é presidente de qualquer spin-off que está acontecendo, numa época que o Brasil estava, né, no empreendedorismo avançando muito. Tem alguma coisa errada comigo. Mas um ambiente sempre de brancos, brancas, é isso. Sim, Uhum. sim. Eu já era, assim, dentro do ABC, já eram quase 17 agências, eu era o único diretor, a única diretora negra ali, entre homens e mulheres, assim, eu já era ali, né. E fora diretores de criação, que obviamente na África tinham, mas ali naquele lugar, né, eu era a única mulher e negra, e não tinham outros. Então, você começa a entender, e aí óbvio que você vive nesse racismo estrutural, ali eu entendi que eu não ia crescer, e é por isso que eu virei empreendedora. Empreendedora, entendi. Porque eu falava: eu Uhum. tinha tanto ali para me desenvolver como pessoa, para ter a chance de desenvolver um negócio, liderar esse negócio, que eu não ia conseguir ali. Então, um pouco era: se eu empreender, eu vou conseguir mostrar para as pessoas que eu sou capaz de estar liderando um negócio. E foi isso que aconteceu. Nossa, e empreender costuma ser tão difícil, assim, é tão desafiador para as pessoas, né? Porque assim, envolve tanto risco, né? Tanto receio. E eu fico imaginando você nessa posição ainda, né? Ou seja, se já é desafiador para tanta gente, para todo mundo, você nessa posição devia sentir mais ainda. Nossa, muito desafiada e com uma diferença muito grande. Não tem dinheiro para você. Então você fala: "Não, gente, acabei de fechar um contrato aqui de R$ 1 milhão, preciso de 300 mil para começar o negócio". Não tem. Gente, mas quando eu trabalhava, vocês falaram que eu podia comprar um imóvel, um carro, de até 500 mil, como agora? Agora não tem mais esse crédito, é isso, né? Sumiu Uhum. o crédito. Então, isso também é uma característica de pessoas pretas empreendedoras, que se autofinanciar. Você se autofinancia muito tempo, muito tempo. E foi assim que você começou, com Foi os assim que eu investimentos comecei. próprios, Com meu dinheiro, 100%. Uhum. investimento próprio, aí um cliente fechou, eu falei: "Ai, não sei se vai dar", ele: "Eu adianto". Então foi assim que tudo começou. E até então, bom, então isso era o Outra Praia, né? A empresa que Isso, você abriu. Era uma empresa de live isso, marketing, de live marketing. tá.
E qual que era a sua ideia, assim, o que você queria, bom, além de ser uma necessidade sua, né, daquele momento, né, de um crescimento que você não estava encontrando, o que você queria oferecer que você não estava fazendo por onde você tinha passado, assim, o que você, para onde você queria ir além? Eu queria ir para o lado do que é o chamado hoje ESG, que naquela época a gente chamava de sustentabilidade. Isso a gente está falando de quantos anos atrás? 11 anos 11 anos atrás, né? Sim. Então eu queria falar sobre isso, eu queria zerar carbono de evento. Todo mundo olhava para mim e fazia aquela cara, zerar carbono de evento, né? E aí eu falava, não, é isso que eu quero fazer, né? Eu quero falar de diversidade e inclusão, a gente precisa ter equipes diversas, eu tenho aqui, né, uma equipe diversa, uma equipe que pensa diferente, que inova de outra maneira, né? Porque a gente falar de diversidade, a gente falar de tecnologia humana, sabe? De inovação ali na veia, porque são pensamentos diferentes que eles são acessados de outros lugares, muitas vezes, né? E isso dava para a gente um resultado que os clientes chegavam e falavam, não, muito bom esse planejamento. Da onde você veio? Aí eu falava, como assim, da onde eu vim? Vim da minha casa. Não, qual sua história? Aí eu, da onde eu vim como empresa, eu contava da onde eu tinha vindo, Sim. até chegar ali. Então, sempre foi uma coisa que eu justificava, aí a pessoa falava assim, então você trabalhou com essa pessoa famosa? Agora eu entendi por que você é bom assim, né? Não era por... Que coisa, né? Mas sempre tinha uma justificativa, Sim. e para mim tudo bem. É Você isso. queria começar e queria mostrar o seu trabalho. Segue o jogo e a resiliência é quem trilha a gente, né? Sim. Como é que foi esse começo ali, enfim, você se autofinanciando, abrindo uma empresa de algo que as pessoas mal sabiam ali o que era, enfim, você tendo que educar as pessoas para uma série de coisas. Como é que foi isso, assim, seu primeiro cliente? Como é que foi esse comecinho? Você trabalhava de casa? Trabalhei de casa, na mesa da minha casa há muito tempo, a família perdeu mesa de jantar, mesa de almoço, óbvio, num bairro residencial que hoje tem muita coisa, mas naquela época, 12 anos atrás, não tinha nada, então eu tinha que dar almoço para as pessoas, então tinha uma hora que eu falei, tira os computadores da mesa, põe a mesa, todo mundo senta, almoça, né? Vão voltar a trabalhar, limpa a mesa, bota os computadores de novo. Mas eu me sinto muito afortunada num sentido que o primeiro evento que a gente fez foi um cliente que ligou, falou, vem amanhã para o Rio de Janeiro. E aí eu falei assim, olha, como é que eu vou fazer isso, né? Eu tive um primeiro movimento empreendedor antes da outra praia, aonde eu atendi esse cliente, eu falei, eu estou na minha casa, eu não tenho agência. E ele falou, não, você não está entendendo, esse evento é a sua cara, é para você. Eu falei, não, mas como é que eu vou sair daqui, dinheiro no banco, pegar uma passagem super cara daqui para o Rio de Janeiro, de um dia para o outro, são 6 horas da tarde, emitir uma passagem agora. E aí eu resolvi que eu iria, né? E cheguei lá e a pessoa falou, não, o que a gente quer é uma coisa muito simples, né? É uma feira de ciências, assim. E eu falei, por que ele me chamou para vir para cá? Aí ele terminou o brief, ele falou, o que eu espero é que você realmente traga aquelas suas coisas para cá. Aí eu falei, já entendi. E aí a gente fez aquilo virar uma experiência, aonde a gente tinha ali 10 pilares daquele produto, e a pessoa entrava, entendia o primeiro, entendia o segundo, uma música que conectava cada um dos lugares, tinha cheiro, tinha som, absolutamente sensorial, um cinema 360 graus que desenhava o futuro, né, que vinha ali falando do futuro. E aquilo foi um sucesso total e quiseram comprar o projeto inteiro. Não, a gente não quer, Maravilha. a gente quer comprar esse projeto. Uhum. Eu falei, comprar? Porque a gente agora, toda vez que for fazer isso no mundo, vai ser Vai dessa replicar forma. desse jeito. Olha que E maravilha. aí eu falei, gente, muito bom. Então, assim, foi muito por conta de um cliente que acreditava muito, né, na minha capacidade ali de criação, de entrega. E ele falou, não, é para você. E aí, quando terminou tudo isso, né, ele falou, eu não falei que era para você, agora vamos continuar trabalhando. Então a gente já nasce com um cliente que falou, volta para trás, vai lá, muda o objeto daquela empresa que você tem lá, que você não movimenta, e vem para cá que a gente vai fazer acontecer, vai cadastrar a sua empresa. Então eu fui muito afortunada nesse lugar, né, de entender que esse cliente viu capacidade e me incentivou para estar ali, né, e ali eu começo a empreender. Então, o meu pontapé inicial já foi um pontapé muito bom. Imagino que isso te trouxe uma confiança também muito grande, né? Quer dizer, além de ser um começo muito promissor, um bom cliente, um bom case para mostrar,
dinheiro, imagino, né? Enfim, Sim. mas para a confiança, acho que para você, como empreendedora, deve ter sido muito importante. Não, foi muito importante, não só como uma empreendedora, mas como uma mulher preta, porque isso vai direto numa questão da autoestima, que te faz falar assim: "Eu sou boa nisso, eu não preciso mais duvidar de mim", porque a gente duvida muito da gente, né. Então eu não preciso mais ter essa dúvida, eu já entendi que eu posso trilhar esse caminho, e aí isso faz com que você vá, né, dê os seus passos muito mais facilmente. Muito legal. Sabe que você estava contando essa coisa de que quando você entrou na sua pós, na FGV, que você viu todo mundo de outras áreas, você era a única de eventos. O Gustavo Cerbasi esteve aqui esses dias também, participando do mesmo projeto, e ele contou que ele também, assim, uma coisa que ele aprendeu desde cedo é assim, se tem alguém que não está fazendo alguma coisa, enfim, aí tem um caminho, assim, tá todo mundo indo por um lado, existe um outro lado, assim, existe ali um lugar para a gente ir. E pelo que você está contando, é bem o que você fez, né? Assim, você empreendeu falando de sustentabilidade no momento em que, mesmo sustentabilidade era uma palavra, assim, era algo que as pessoas não estavam tão atrás, e que depois foi evoluindo para o que a gente chama hoje de ESG, né? Você viu um caminho e você acreditou nele. Não, acreditei. E mesmo assim, eu sempre pensava assim, né, eu como mulher preta já entro numa sala -10. É assim que eu entro em qualquer cliente, até hoje, tá, Ivan? Eu já entro -10. Então assim, como é que eu levo uma coisa que ele fale assim: "Tem alguma coisa aqui que me estimulou a ficar". Mas eu tenho histórias durante essa vida empreendedora que, assim, eu queria muito, uma época, trabalhar com um banco. Eu falava: "Ai, gente, eu precisava ter um banco no portfólio", aquela coisa de você falar: "O portfólio tem que ser diversificado e tal". Sim. Uhum. Eu quero um banco. E eu sei que eu fiquei, consegui marcar uma reunião para o banco. Aí me preparei inteira, falei: "Eu vou por aqui", né, aquela coisa que você estuda muito, assim. E aí eu cheguei, eu tomei um chá de cadeira de 40 minutos. Aí a pessoa: "Ai, agora eu posso, vamos lá?". Eu sentei, ela falou: "Eu tenho 5 minutos para você". Eu falei: "Eu vou precisar de 3". Abri a apresentação, eu assim, a cabeça muito rápida, eu falei: "Eu preciso de 2 slides para te apresentar. Isso aqui, pá-pá-pá, pá-pá-pá-pá-pá-pá, e isso aqui, pá-pá-pá, pá-pá-pá-pá-pá. Esse aqui não vai dar tempo de te apresentar". Ela: "Mas volta ali". Volta ali. E cada coisa que eu mostrava, eu Sim. no Ela foi arrumando final, mais 5 minutos aqui, mais 5 minutos ali. aí uma hora ela falou: "Ai, que pena, eu realmente você pode voltar semana que vem?". Eu nunca trabalhei com esse banco, Tá. mas isso para mim é muito emblemático, assim, que é sempre na dificuldade ali, né. Sim. Então, essa coisa de fazer diferente para mim era muito importante, porque se eu não tivesse esse diferencial, eu começava acho que no -100, né, não no -10, para Sim. falar com qualquer cliente se eu fosse igual a qualquer agência, né. E isso sempre foi o que me trilhou e me orientou a ir para as mudanças que eu fui, né, fazendo na empresa e fiz agora recentemente de outra praia para nossa Para nossa praia. praia. Eu já vou chegar lá, que eu quero saber um pouco desse movimento, mas o que eu queria te perguntar, voltando um pouquinho a isso que você falou, de você sempre parte de uma posição ali -10, -100. Ainda hoje, assim, te pergunto porque, assim, 10, 11 anos atrás você estava começando, você tinha já uma trajetória como colaboradora, funcionária, e você estava empreendendo. Hoje você está em conselhos, você tem uma outra trajetória, você é uma pessoa conhecida hoje. Hoje você ainda sente que você parte de um ponto atrás, hoje você já parte nessa situação de igualdade, assim, em que momento ali? Não, eu ainda parto um pouco atrás, eu não parto 10 menos, eu Tá? parto 2 menos, mas Uhum. eu parto 2 menos. Porque eu sempre digo isso, né, quando a gente fala aí, do racismo, do preconceito, o preconceito, você consegue esconder muita coisa. Você consegue esconder sua religião, né, se você é de religião de matriz africana, você esconde os seus guias, né, você põe uma camisa e ninguém vê, mas na questão racial, você não consegue esconder. E existe, óbvio, um preconceito, um racismo estrutural que vem de muitos anos. E aí isso liga você aos vieses inconscientes. Então, se a pessoa é parecida com você, você obviamente já tem ali uma
propensão de ouvir melhor, de ter mais paciência, você tem mais empatia. Quando a pessoa é muito diferente de você, e normalmente é o meu caso, né, por mais que ela fale: "Ah, eu te vi ali, eu te vi lá", vai, me conta o que que você está fazendo. Tem uma hora que você tem que falar então, e é super importante que a gente coloque, né, o dinheiro na mesa. Eu não vim aqui só para conversar, não vim aqui para bater papo, eu vim aqui para fazer negócio, né. Então você está sempre Sim. Uhum. pontuando o que você está fazendo ali, né. E eu vejo às vezes muita diferença, né. Às vezes se eu tô com uma outra pessoa, eh, "Ah, fulano, tudo bem? Como é que você tá?", tal. "Ah, tá. Ah, você é a Dilma. Ah, entendi". Então você entende os tratamentos, assim, Sim, né. sim, sim. E nesses momentos em que você vai fazer uma apresentação, você sabe que você vai ter que fazer um esforço a mais para criar empatia, para ser ouvida, para ter sua ideia apreciada ali. De onde que você tira força, assim? Porque a gente tem muito altos e baixos sempre, a gente nem sempre está com aquele gás todo, assim. Então, eh, enfim, no seu dia a dia ali, assim, de onde você tira ali, assim, essa energia a mais que você precisa? Ivan, eu acho assim, sem família, né, sem aquele que te apoia ali todo dia, é muito difícil, né. Por exemplo, nos altos e baixos, inclusive até da empresa, né, momentos que eu falei: "Nossa, vamos ter que parar aqui", né, uma crise que veio em 2015, por exemplo, ó, para tudo, tira o pé do acelerador e aí vou pagar as pessoas, vou dispensar, vou reduzir a equipe, porque se eu não fizer isso agora eu não sei como é que vai ficar, né, para o próximo ano. E aí você tem ali uma dívida, você tem que pagar e tal, e você fala: "Vou ter que tirar o dinheiro que juntamos", mas é um dinheiro da família, né. E aí eu me lembro de falar para o meu marido assim: "Ô Suame, como é que a gente faz isso, né, e tal". E ele virar e falar assim: "O que que te vai fazer dormir tranquila?". Falei: "Pagar todo mundo". Ele falou: "Então tira e paga e vamos de novo continuar indo atrás e fazer a mesma poupança, né, o mesmo dinheiro guardado ao longo do tempo", né. Então, quando você tem esse tipo de apoio, assim, é muito importante, assim, porque é no momento que você fala: "Ah, tudo bem, eu paro por aqui, não sei o que eu vou fazer", né. Então, quando você tem esse incentivo, eu acho muito importante, assim, minha filha sempre incentivando: "Mãe, muito legal o que você fez, tenho orgulho", né, minha mãe, assim, a gente meus irmãos, assim, então, isso é muito legal, quando você consegue ter esse incentivo da família. Mas você precisa ter uma força ali no que eu chamo de fé, né, assim, a fé para mim é essencial, que é essa certeza de vai ser difícil, nada é fácil, vai ser duro, mas continua aqui na resiliência que vai dar certo, assim. Óbvio que tem dia que você fala assim: "Vou chorar primeiro". Sim, Pronto, e passa a maquiagem, se recupera, mas vai dar certo, assim. Acho que, assim, a gente teve muitas lições, assim, meu pai deixou muitas lições, assim. Meu pai era aquela pessoa que falava assim: "Tudo bem, tá ruim, e vai ter dia que vai estar pior, mas a gente não pode parar, a gente só tem uma oportunidade de acontecer, e é essa aí. Então, vai chorando, vai", como diz minha mãe agora, né, depois até te conto, eu fui jurada em Cannes esse ano, e a minha mala não chegou ainda, só fazendo um parênteses, mas é um parênteses engraçado para entender o apoio familiar, e a minha mala não chegou, e obviamente eu, mulher preta, tendo que falar inglês, toda aquela insegurança, né, que habita o nosso ser, sim, assim, né, que alguma coisa tipo sai do é. script ali e Não, tal, e e assim, também já você esse programa inteiro, eu sim, quero chegar na terça, porque na quarta é jantar, então eu já estou na cidade, aí o teu voo atrasa, tem um pane no aeroporto de Paris, você não chega, você só chega no outro dia, sabe, tudo complicou, a mala não chega, eu falo: "Como eu vou aparecer amanhã sem maquiagem, sem uma roupa bacana pra vestir? Eu vou ter que ir com a mesma roupa, calça jeans e tal". Aí eu começo a ligar, né, você começa a procurar o apoio, aí eu falei: "Não, eu preciso ligar pra uma pessoa que vai me pôr no trilho", aí eu liguei pra minha mãe, Ivan. "Mãe, tudo bem?" Aí mamãe: "Pô, por que que você tá me ligando? Manda áudio, né, faz assim, não assa". "Não mãe, tá tudo bem, é que eu cheguei, já perdi o jantar, já não conheci nenhum dos jurados, amanhã já vai ser mais difícil, né, para o meu grupo de jurados ali, aquela responsabilidade, né, que no fundo você representa o seu país, representa as agências e os trabalhos daqui ali, né, na briga e tal, olhando ali o que você acredita". Aí minha mãe falou assim: "Minha filha, é o seguinte,
Você lutou muito para chegar até aí. Eu vi você brigar muito, assim, trabalhar muito para chegar até aí. Então é o seguinte, com roupa, sem roupa, você vai amanhã. Você precisa ir pelada, você vai amanhã, entendeu? Você E fez mais aí difícil, né? Que foi chegar até aí, né? Agora é uma você mala tá que vai. reclamando por uma roupa, né? É. E aí eu falei, tá bom. E aí quando as pessoas falam assim, qual a maior lição que você trouxe de Cannes? Eu falei, se tiver que ir pelada, você vai, entendeu? Mas você não foi pelada, né? Você Não você fui. arrumou outra roupa? O que Não, você na fez? O que verdade eu você... tinha uma camiseta na mala, eu fui, Pronto. e aí no final as coisas foram se ajeitando, mas eu falava para todos os jurados, ó, a meia eu lavo todo dia, porque demorou 3 dias para chegar e a gente começava às 9 da manhã e terminava 10 horas da noite, meia-noite, né, e mais tarde. Então não tinha como você falar assim, dá para dar uma paradinha com um monte de case para analisar, que eu vou ali comprar uma roupa, Sim. já volto, né? Tipo, não, a gente já tá. Não, e aí virou piada, óbvio, que eu já cheguei e falei, só tenho essa roupa. Então vocês vão me ver todos os dias. Exato. Então aquela coisa um pouco até de você falar assim, bom, o que vai acontecer? Vai acontecer isso, vão falar da minha roupa. Então deixa eu já falar e já sair na frente, né? E no Maravilhoso. final o grupo ficou super unido, fiz amigos assim que a gente se fala até hoje, né? Foi uma super experiência. É o tal do fazer do limão uma limonada, né? Enfim, né? Pronto. Né? E é uma coisa pequena, como né, aquele momento te desestrutura, e quando você olha de fora, fala assim, nossa, mas é só uma mala, né? Não vai mudar em nada o meu trabalho, minha avaliação aqui dos cases, nada, né? Muito legal. Você falou agora da crise de 2015, me lembrei de te perguntar na pandemia como foi, assim, porque para quem trabalha com evento, foi aquele caos que a gente conhece ali, né? Foi outro momento aí duro ali para você, Momento como super empreendedora? duro de crise, mas eu tinha um aprendizado, assim. Eu acho que a gente aprende muito na vida empreendedora, e eu acho que quando você tem um aprendizado com muita dor, como foi 2015 para mim, 2015, 2016, você entende o negócio mais rápido. E eu fui escolhida em 2016 para ser Winning Women da Ernst Young, da UI, que é um projeto que eles têm, né. Isso muda a minha cabeça e muda o meu negócio, esse projeto foi transformador na minha vida. Recebi mentoria de 2 pessoas maravilhosas, adotei outras mentoras, mulheres, compartilhei dores. E o que aconteceu de 2015 para 2016? Eu demorei para decidir fechar a torneira. Então, quando eu me olhei, eu estava ali já com um monte de dinheiro para ter que pagar. Quando veio a pandemia, eu já com essa experiência, falei assim: isso aqui está apontando é o seguinte, gente, dia 13, todo mundo para casa, vamos negociar, vai ser assim, vai ser fluxo de caixa me dá aqui, vamos ter que negociar com o cliente, entender". Todo mundo falava assim: "Você tá louca? Não, já já a gente está voltando". E eu falava assim: "Não vai voltar". Você percebeu? Você percebeu esse movimento que... Rapidamente, eu Rapidamente. falava assim: "Não vai voltar". E aí, assim, até sou conselheira na Ampla, algumas: "Não, mas não é tudo isso". É tudo isso. Para mim, assim, estava muito nítido o que era aquilo, muito nítido. Então, eu fechei a torneira muito cedo, eu não joguei isso para frente, eh, e isso me deixou em outro lugar para 2021, Tá. né, isso me Uhum, jogou para outro uhum. lugar em 2021. Eh, aí os clientes vão entendendo como que esse movimento vai indo, que a gente pode fazer as coisas digitais, né, aí reduzir super a empresa. A gente já trabalhava num sistema de 2 dias home office, Ah, já? Uhum. já, 2018 a gente já tinha 1 dia home office. Obrigatório, não é que assim: "Ah, eu quero vir", não, é obrigatório você escolher 1 dia e trabalhar home office. Então, quando reduziu a equipe, a gente já tinha um expertise de trabalhar em rede, né, de trabalhar online, porque eu já tinha até gente que fazia 3 dias de home office, porque morava muito longe, né, até chegar no escritório. E a gente vai ali, os clientes entendendo, no início os clientes nem queriam falar com a gente, tá, o global falou que a gente não tem que fazer nada, a gente não pode falar de nada e Aquela tal. negação, né? É. E aí as coisas foram andando, a gente teve um segundo ano de pandemia já muito bom, mas assim, a gente criou muitas coisas. Primeiro ano de pandemia, a gente conseguiu fazer um shooting sem tirar ninguém de casa, com micro-influenciadores. Sim, um shooting que ficou maravilhoso, fotos que depois foram renovadas, né, Sim. Uhum. sem tirar uma pessoa de casa. Então, assim, a gente estava muito criativo também naquele momento, assim, então eu acho que a gente aproveitou para fazer isso e eu aproveitei muito para entender para onde a gente ia saindo dali.
que foi aí que a gente começou a falar para os nossos clientes: "Por que você trabalha com a gente? No que a gente é diferente?". "Ah, não, vocês falam de diversidade e inclusão, vocês falam de sustentabilidade e tal". E como o termo ESG na pandemia cresceu muito, Exato, as sim. pessoas falavam Uhum. assim: "Porque vocês são uma agência ESG, porque vocês fazem ESG". E aquilo ficou e eu falava assim: "Nossa, todo mundo acha que a gente faz e a gente não fala que faz". Poxa, se o cliente está falando que a gente faz, quem somos nós para falar que a gente não faz? E de fato a gente faz. Então, vamos para esse caminho, né, e começar a direcionar a empresa para esse caminho. Entendi. Nossa, então assim, não é nem que você passou ali de um jeito até mais suave, foi transformador para você nesse período, né? Transformadora, assim, entender onde a gente estava, entender as fortalezas, entender e assim, eu acho que entender um pouco para onde ir o mundo e acreditar nisso. Sim. Uhum. Né, porque às vezes você pega ali uma coisa que você está vendo, né, que você acredita que vai, mas nem sempre aquilo vai, né. Então para mim era muito importante naquele momento falar: "Gente, é o cliente que fala que eu faço, não sou nem eu. Então, vamos falar que a gente faz", né. Então eu saí da pandemia muito falando assim: "Isso eu preciso fazer", Sim, né. sim. E esse novo rumo tem a ver, agora eu ia te perguntar da questão da sua mudança do outra praia para nossa praia. É. Então eu queria te perguntar se isso tem relação, enfim, essa sua, talvez a sua nova direção, enfim, talvez tenha abriu espaço ali para essa mudança que aconteceu depois. Pois é, tem muita relação, muita relação. Foi tudo muito junto no mesmo tempo, né. Eu recebo uma proposta do Basinho Ferraz, da Bipartners, hoje meu sócio, e a gente começa a conversar como é que a gente ia fazer, um interesse em comprar, um interesse também em me levar como head de ESG, né, porque já que eu seria a empresa ESG do grupo, e ele foi uma das pessoas que falou: "Não, eu vejo vocês como uma empresa ESG". Eu falei: "Gente, mais um, né, vendo a gente como ESG". Então, assim, a gente de fato, né, veste a camisa logo para não perder a chancela, né. E aí ele: "Não, quero trazer uma empresa ESG para compor o nosso portfólio, e aí também te daria o desafio de ser a head de ESG do grupo e entender como é que a gente consegue colocar o grupo neste lugar que eu acredito muito para o futuro". E aí a gente começou, obviamente, a negociar, foram meses de negociação, eu liguei para várias mentoras minhas: "Ai, olha, agora de novo estou precisando de mentoria, o negócio é esse", e aí teve ali uma orientação, a gente acaba fechando um formato ali para o negócio, e aí eu migro para lá. Então, quando eu migro para lá, a gente começa a reposicionar a empresa. E muito com esse olhar ESG, eu queria uma plataforma tecnológica, então a gente vai lá e implanta a plataforma, e aí, nesse ano, a gente acaba lançando, e no meio desse trajeto ele fala para mim assim: "Eu não gosto do nome Outra Praia", e aí aquilo ali naquele momento: "Você não gosta do nome Outra Praia? Meu bebê, né, meu filho, tipo, você não gosta do meu filho?". Ele: "Tudo bem a gente mudar?". E eu acho que é aí que está a oportunidade. Você fala assim: "É o nome ou é a essência do Uhum. negócio? É a essência do negócio. Então, Basinho, tudo bem mudar, mas posso te fazer algumas propostas?". E aí eu comecei a pensar um pouco, e aí ele falou assim: "Sabe por quê? Deixa eu te falar por quê. Porque o Outra, eu entendo há 10 anos atrás, só vocês falavam de diversidade e inclusão, só vocês falavam de sustentabilidade, então era outra coisa. Mas isso é o futuro. Então, sabe, o Outra parece que são só vocês não estão dentro de um grupo, né. Sabe essa coisa de coletivo e tal?". E aí isso ficou, e E fez aí sentido para você, ele né? falou: "Não, uma coisa nossa", sabe, não sei o quê. E aí, nossa praia, né, de Outra Praia para nossa praia, né. Uma ESG Tech, que traz a tecnologia na avaliação da maturidade ESG, de coisas que a gente pode enxergar e com comunicação ajudar essas empresas a atingirem essa maturidade ESG, porque se a gente não comunicar a governança, se a gente não comunicar o que está fazendo no ambiental, no social, a gente não consegue nem comunicar para fora. Né, primeiro está aqui, a gente entendeu o que a empresa faz para a gente comunicar para fora. E aí veio toda essa mudança num grupo novo, sócio novo, vários outros formatos, né, eu fiquei 10 anos sozinha ali, né, percorrendo uma trilha, um caminho, então uma forma de acelerar o negócio também, entender que estava num momento que você, né, eu sempre falo assim, o que a gente vê do oceano, né, eu sempre fico procurando assim umas, porque a gente
é praia, né? Então o que que eu vejo do oceano? Então a gente era um peixe pequeno, muito colorido, muito bonito, com uma atratividade, nadando no aquário dos médios e dos grandes, Uhum. né? E aí você pode ser comido por qualquer peixe. Então como é que a gente conseguiria nadar um pouco mais num oceano, assim, que fosse um pouco mais tranquilo pra gente? Então, se associar a uma network que te dá ali, né, uma história e que constrói e ajuda você a deslanchar o negócio, a construir esse negócio de forma diferente, era o momento. Eu achei que aquele era o momento, saindo da pandemia, isso acontecendo, o Sim. ESG aí despontando, até com uma super tendência do ano que vem, né, de trabalho e de futuro. E aí eu aceitei esse desafio, né, de vir pra Bi-Partners, essa network, de ser sócia, né, de ter o Basinho e eu, assim, nos associarmos ali, e aí é um novo aprendizado, porque aí você tem que se desprover de tudo, né, para aprender coisas novas, senão assim, tem uma nova forma de avaliar a empresa, tem um novo sistema tecnológico, tem uma nova forma de fazer o planejamento do ano que vem através de OKRs. E aí você fala: "Nunca fiz isso", mas Sim. gente, espera aí, não é porque eu nunca fiz que eu vou travar agora, né. Então, assim, eu sempre acreditei nisso, o novo pode te levar a um novo lugar. Sim. Acho que fica muito claro, assim, para o empreendedor, no momento desses, né, de associação, de aquisição, né, de entrar para um grupo grande, assim, a vantagem que ele vai ter. O grande fantasma de todo mundo, acho que é sempre e minha autonomia, minha independência, né, minha criatividade, como fica, né? Você teve, imagino que você teve esse receio também, como que isso aconteceu na prática? Eu Está tive acontecendo, né, sim, porque é recente, né? É. tive sim o receio inicialmente, mas quando você entende a network ela fala assim, al acho que logo quando ela nasceu, ela falava no holding. Por quê? Porque normalmente compra e pasteuriza, né, tudo fica igual, a mesma cultura e tal. E aí, o legal da network era preservar exatamente cada ecossistema de cada uma das empresas. E aí isso eu falei: "Ah, entendi aonde eu tô, mas será que isso funciona na prática, né?" Porque uma coisa é você falar que sim, outra coisa é funcionar. E aí também fui perguntando para outras pessoas do grupo, fui entendendo, e aí eu entendi que aquilo funcionava na prática, assim, que eu teria total, liberdade para propor coisa, para direcionar um negócio para esse lugar, para entender, para trocar. Será que eu estou indo pelo caminho certo? Eu nunca tive isso. Sempre foi da minha cabeça para mim, né, da minha cabeça para esse lugar. E agora eu sinto que eu tenho um estrategista, uma pessoa de governança, né, e isso faz muita diferença quando você vai para o negócio. Isso não significa que o negócio ande mais rápido ou mais lento, que você feche mais negócios nesse início do trabalho, porque é muita mudança, até as pessoas entenderem que: "Ah, mas você então agora é só head de ESG", não, eu faço as 2 coisas, né, eu continuo sendo CEO da nossa praia, a gente faz isso já com o olhar ESG, já um pouco diferente do que a gente fazia, mas a gente faz isso, mas eu tenho esse outro chapéu aqui para Sim. vestir, para desenvolver as outras empresas, né, e trazer elas no ponto que a gente está e a gente avançar junta. Então isso foi um grande desafio, assim. Mas ter essa estrutura que você fala assim: "Gente, eu estou com um problema num contrato", tá aqui. "Eu estou com um problema em fazer um seguro", aqui. Isso é muito bom, né. Antes eu ficava: "Ai, pra quem que eu vou perguntar?" Tá, você achava, mas hoje é assim, eu falo na ponta do dedo do celular: "Me manda aí uma relação do nosso banco de talentos de um diretor de arte que eu preciso contratar, de uma pessoa de planejamento, de um produtor", né. Coisa que antes você ia fazer na unha ali, né, ia procurar, Completamente na sim, uhum, unha, sim, né, sem a tecnologia envolvida. Hoje, assim, todos os nossos resultados tem lá o radar do resultado, você tem a meta, você sabe aonde você está, você sabe mês a mês. Então, assim, você tem reuniões financeiras, assim. Eu não tinha nada disso, era eu e eu falando: "Ah, esse mês foi bom, vai, segue o caminho, toca o bumbo. Ah, esse mês não foi, meu Deus, deixa eu performar melhor", né. Então você entende uma estrutura diferente e eu acho que quando você, né, eu sempre digo assim, o ESG, ele está num lugar muito importante para mim. Primeiro na gestão de risco, né. A governança traz para você as regras, e essas regras
olham muito gestão de risco, né. Segundo, que você, quando estrutura o negócio, você tem regras, você começa a desenvolver melhor. Então você começa também a ganhar mais dinheiro. Então esse lugar para mim era muito importante, assim. Muito bom. Dima, a gente está chegando no finalzinho aqui, eu queria fazer mais 2 perguntas para você. A primeira é uma pergunta muito injusta para todo mundo, dado, no seu caso, assim, dado a sua carreira tão extensa, mas eu queria que você pontuasse para mim o que você considera que foi o maior erro e o maior acerto da sua trajetória. Ó, o maior erro da minha trajetória foi 2015 e 2016, porque quando aquilo aconteceu, eu não entendi que aquela crise tinha afetado vários setores. Eu trouxe isso completamente para mim. E isso me fez demorar muito mais tempo para eu me recuperar, porque eu me descredibilizei, eu me coloquei lá embaixo, começaram as mentorias do projeto da Ernest Young, então eu tentava entender aquilo, mas talvez eu não quisesse. Eu me lembro, eu tive 2 mentoras maravilhosas, a Bel Hamberg e a Chieko Aoki. Da Chieko numa reunião, porque assim, a Chieko bate, a Bel beija. Eu falava assim, né, ali era assim, da Chieko falar assim: "Você quer mesmo ser empreendedora? Porque eu tô achando que não. Tô achando que você não tá mais com vontade de ser empreendedora, e tudo bem". E aquilo, aquele dia foi muito significativo para mim, porque não é que eu não queria, eu estava muito dolorida, porque eu achei que, assim, o erro que eu fiz, eu não me perdoava de não ter fechado a torneira no momento que eu precisava, ou que eu podia ter fechado, de eu não ter visto aquilo. Então aquilo para mim estava me machucando demais, assim, eu estava me punindo demais por aquilo. Né, era justamente isso, eu achei que eu merecesse uma punição muito grande por aquilo. E eu não consegui ver que enquanto o tempo que eu ficava me punindo, eu não avançava. Então esse dia para mim, assim, a gente tinha mentorias mensais nesse projeto, eu lembro que eu cheguei em casa, eu tive, assim, uma crise de choro, mas, assim, uma crise, e eu falei: "Como assim eu não quero ser empreendedora? Isso é tudo que eu quero". Mas não passou 2 dias, eu: "Mentoras, eu preciso falar e eu preciso falar amanhã". Sim, é amanhã, é depois, a agenda dela super concorrida, e aí: "Não, a semana que vem", assim, não tinha dado 15 dias que a gente tinha feito a primeira mentoria, eu falei assim: "É o seguinte, não é que eu quero ser empreendedora, eu sou empreendedora. Eu fui isso a minha vida inteira, eu nasci empreendedora. Então agora o que que eu preciso? Que vocês me ajudem a voltar para o trilho, porque não é que eu não quero, Tiago, eu sou". E aquilo para mim, assim, resgatou, aí eu começo a resgatar minha autoestima, tá, então para mim, essa punição que eu me dei foi o maior erro que eu fiz, porque eu pude aprender mais rápido com o erro, enfim, tinha uma série de coisas que poderiam ter acontecido, que poderiam ter me libertado disso, mas eu fiquei ali achando que eu precisava sofrer. Entendi. Mas te fortaleceu de uma outra maneira também, né? Sim, Assim, me te trouxe fortaleceu essa muito, convicção muito, de volta. né. Acerto, assim, eu acho que um grande acerto da minha vida é quando eu resolvo empreender. Né, eh, primeiro porque eu nunca aprendi tanto na minha vida como nessa minha jornada empreendedora, né. Eu falo isso, assim, eh, gente, era um MBA por semana, né, que era 1 ano e meio de MBA, era um MBA por semana. Você entender, você mudar o seu pensamento, como é que você vai chegar ali, como é que você vai fazer essa estratégia, como que eu vou convencer os meus clientes que eu não conheço a virem, assim. Eu me lembro de uma cliente que ligou, eu estava vindo de uma outra reunião no carro: "Ah, espera aí, deixa eu parar aqui". Aí eu atendi, eu falei: "Oi, fala". Ela falou: "Eu tô com um problema". Eu falei: "Mas você tá me ligando para falar que você tá com um problema?" Tô entendendo, tipo, nunca trabalhei com você, como é que você tá com problema? Não, assim, foi o melhor trabalho da concorrência foi o de vocês, mas o meu problema é que eu nunca trabalhei com vocês, como é que eu vou confiar em você? E aí, óbvio que eu entendo que passa por tudo aquilo que a gente já conversou, Sim. e aí eu falo assim: "Bom, só tem um jeito, me dando uma chance. Agora, eu faço o acordo agora com você, eu não vou te decepcionar". E esse, vou te falar uma coisa, esse não vai ser o primeiro trabalho que a gente vai fazer. Nós vamos fazer muito mais trabalhos. Aí ela falou: "Ai, ó, tô até passando mal, mas ok, vem aqui amanhã e a gente conversa". E aí quando a gente voltou, eu já voltei assim,
aqui tá seu cronograma, aqui tá isso aqui tá isso. Porque como eu sabia dessa insegurança, eu não falei, amanhã eu vou dar uma conversinha. Eu já cheguei falando, ó, é isso aqui, e aí acho que isso fez, opa, peraí, então vou dar uma chance para ela. E aí ela me deu uma chance, a gente trabalhou muitos anos ali, até eles serem vendidos para um outro grupo, que foi para a DASA, depois a gente passa a trabalhar para a DASA, enfim. E aí Maravilhoso, a gente sim. ficou amigas de Uhum. vida muito por conta disso, e ela sempre lembra, você lembra? Desculpa, o primeiro dia que eu te liguei, falei, estou com um super problema. Muito bom. E Dilma, eu queria que agora você, com toda a sua falta de modéstia, você apontasse qual você considera a sua principal qualidade, assim, o que te levou, enfim, a que tantos clientes acreditassem em você, que você conseguisse empreender, tivesse essa carreira de sucesso, enfim, associada agora, assim, se fosse destacar uma coisa aí na sua personalidade. Vou te falar, Ivan, eu acho que a escuta. Essa é uma característica que eu não posso perder jamais. Porque, assim, escutar ela me falando qual era a dor dela, não era que a gente não tinha entregado um trabalho bom. A gente entregou um trabalho bom. Ela sabia que era o melhor trabalho, mas daí a confiar em mim, ela passou todas as inseguranças que ela tinha. Como é que eu vou responder para o meu diretor que eu estou trabalhando com uma agência que eu nunca trabalhei no evento mais importante do ano, que é uma agência nova. E aí, quando eu escuto isso, eu consigo tangibilizar e voltar no outro dia para ela, ó, cronograma, nananã, nananã, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, às vezes, né, essa coisa de você ouvir, não é só ouvir o que a pessoa está falando, você ouve a linguagem corporal da pessoa. Você está ali entendendo o que a pessoa quer te dizer. E aí, quando você traz isso para dentro, que você escreve um briefing, que você traz para pensar no negócio, para planejar, para criar para a pessoa, a gente tem sido muito assertivos nas nossas concorrências, assim, de criação. A gente não participa de muitas, mas eu acho que muito por conta dessa escuta muito sensível. E que era um pouco como eu resolvia a história da me dá uma chance, né? Que já entendi, ela não tem tempo, como é que eu vou convencer ela em 5 minutos que ela precisa ver mais daquilo que eu faço? Sim. Então, essa coisa de Esse escutar, entendimento, sim. só tenho 5 minutos, naquele tom que ela falou, naquela linguagem corporal, eu falei, já entendi, né? Então, acho que é uma das melhores qualidades que eu tenho. Maravilhoso. Dilma, muitíssimo obrigado pela ótima conversa. Ah, Ivan, já acabou? Não queria Passa que rápido, acabasse. né? Pois é. Não, mas vamos fazer isso mais vezes, né? Vamos continuar? Vamos fazer uma sequência.